Maria Antonieta foi uma arquiduquesa da Áustria e rainha consorte da França e de Navarra. Ela nasceu em 2 de novembro de 1755 e foi guilhotinada em 16 de outubro de 1793 durante a Revolução Francesa. Maria Antonieta foi a esposa do rei Luís XVI e tornou-se um ícone da moda e do estilo da época. Ela é frequentemente lembrada pela frase "se não tem pão, que comam brioches", embora essa citação seja frequentemente atribuída a ela sem evidências concretas de que ela realmente a tenha dito. Maria Antonieta nasceu como Maria Antônia Josefa Joana de Habsburgo-Lorena em 2 de novembro de 1755, em Viena, Áustria. Ela era a 15ª filha do imperador Francisco I, do Sacro Império Romano-Germânico, e da imperatriz Maria Teresa da Áustria. Desde cedo, Maria Antonieta recebeu uma educação adequada a uma futura arquiduquesa e se destacava por sua beleza e vivacidade. A infância de Maria Antonieta foi marcada por uma educação rigorosa, tipicamente reservada às crianças da realeza. Ela teve aulas de música, dança, pintura, história e literatura. Aos 14 anos, Maria Antonieta foi prometida em casamento ao Delfim Luís Augusto, neto do rei Luís XV da França, e aos 15 anos, ela deixou sua terra natal para se casar com o Delfim, que mais tarde se tornaria o rei Luís XVI da França. A chegada de Maria Antonieta à corte francesa foi marcada por um grande contraste cultural entre a corte luxuosa de Versalhes e a simplicidade da corte austríaca. Sua adaptação à vida na França e sua ascensão ao trono como rainha consorte desempenharam um papel significativo em sua vida e no seu destino durante a Revolução Francesa. O casamento de Maria Antonieta com o Delfim Luís Augusto, que mais tarde se tornou o rei Luís XVI da França, foi essencialmente um casamento político destinado a fortalecer os laços entre a França e a Áustria, duas potências europeias importantes na época. Este casamento foi parte de uma série de alianças matrimoniais estabelecidas pela imperatriz Maria Teresa da Áustria para consolidar a posição de sua família no cenário político europeu. O casamento de Maria Antonieta com Luís XVI foi planejado como uma forma de melhorar as relações entre a França e a Áustria, bem como para reforçar a aliança entre as duas nações. Além disso, o casamento tinha o objetivo de reforçar a posição da Áustria no cenário político europeu, especialmente diante das crescentes tensões e rivalidades entre as potências europeias. No entanto, o casamento de Maria Antonieta com Luís XVI não foi apenas uma aliança política. Também teve implicações pessoais significativas para ela, já que ela foi enviada para um país estrangeiro com uma cultura e uma língua diferentes, e teve que se adaptar a um novo ambiente e às complexidades da corte francesa. Esse casamento político acabou desempenhando um papel importante na vida de Maria Antonieta e teve consequências significativas para ela durante a Revolução Francesa, onde ela foi frequentemente criticada por sua origem estrangeira e por seu suposto desapego das dificuldades enfrentadas pelo povo francês. Madame la Dauphine era o título pelo qual Maria Antonieta era conhecida antes de se tornar rainha consorte da França. O termo Madame era usado para se referir à esposa do Delfim, o herdeiro do trono francês, enquanto la Dauphine indicava sua posição como a esposa do Delfim da França. Quando Maria Antonieta chegou à corte francesa para se casar com o Delfim Luís Augusto, futuro Luís XVI, ela passou a ser chamada de Madame la Dauphine como uma forma de respeito e reconhecimento de sua posição como a futura rainha da França. Esse título era usado para distinguir Maria Antonieta como a esposa do herdeiro do trono e indicar sua importância na corte francesa. Após a morte do rei Luís XV e a ascensão de Luís XVI ao trono, Maria Antonieta tornou-se a rainha consorte da França e deixou de ser chamada de Madame la Dauphine para ser conhecida simplesmente como La Reine, a rainha. Esses títulos e formas de tratamento eram parte integrante da etiqueta e da hierarquia da corte francesa da época, refletindo as complexidades e formalidades da vida na realeza. Os primeiros anos do reinado de Maria Antonieta como rainha da França foram marcados por uma mistura de entusiasmo e controvérsias. Quando subiu ao trono ao lado de Luís XVI em 1774, ela foi recebida com grande expectativa, pois era jovem, bonita e trazia uma aura de frescor à corte francesa. No entanto, Maria Antonieta enfrentou vários desafios e críticas durante esse período inicial de seu reinado. Durante os primeiros anos de seu reinado, Maria Antonieta foi conhecida por seu gosto extravagante pela moda,
festas suntuosas e um estilo de vida opulento, o que levou à percepção de que ela era frívola e distante das preocupações do povo. Sua reputação foi prejudicada por rumores e fofocas que circulavam na corte e na sociedade francesa. Além disso, Maria Antonieta enfrentou dificuldades em se adaptar à etiqueta e às complexidades da corte francesa, bem como em lidar com as pressões e expectativas de seu papel como rainha consorte. Sua influência sobre o rei Luís XVI e sua interferência em assuntos políticos também foram objeto de críticas por parte da nobreza e do povo. À medida que os anos passavam, a popularidade de Maria Antonieta diminuiu, e ela se tornou um alvo de crescentes críticas e ressentimentos, especialmente durante os anos que antecederam a Revolução Francesa. Sua reputação como rainha foi severamente prejudicada por sua associação com o estilo de vida extravagante da corte e por sua suposta indiferença às dificuldades enfrentadas pelo povo francês. Esses primeiros anos de reinado de Maria Antonieta foram caracterizados por um equilíbrio delicado entre a sua posição como rainha consorte e as pressões e expectativas da corte e da sociedade francesa, culminando eventualmente na sua trágica morte durante a Revolução Francesa. A maternidade foi uma faceta importante da vida de Maria Antonieta. Ela e o rei Luís XVI tiveram 4 filhos durante seu casamento. Maria Teresa Carlota, de 1778 a 1851, conhecida como Madame Royale. Luís José, de 1781 a 1789, conhecido como Delfim. Luís Carlos, de 1785 a 1795, conhecido como Duque de Angoulême. Sofia Helena Beatriz, de 1786 a 1787, conhecida como Madame Sophie. Maria Antonieta mostrou ser uma mãe carinhosa e dedicada para com seus filhos. Ela se envolvia ativamente na criação e educação deles, apesar das pressões e responsabilidades associadas à sua posição como rainha da França. A maternidade trouxe à tona um lado mais humano de Maria Antonieta, que muitas vezes era retratada como distante e frívola. Ela encontrou consolo e alegria em sua família, e a relação com seus filhos foi uma das poucas áreas de sua vida onde ela podia ser verdadeiramente ela mesma, longe das restrições e expectativas da corte. No entanto, a perda de 2 de seus filhos, Luís José e Sofia Helena Beatriz, em tenra idade foi uma fonte de profunda tristeza para Maria Antonieta. A morte prematura de seus filhos a afetou profundamente e contribuiu para o fardo emocional que ela carregava durante os anos turbulentos que antecederam a Revolução Francesa. A maternidade desempenhou um papel significativo na vida de Maria Antonieta, mostrando um lado mais humano e sensível de uma figura frequentemente retratada de forma simplista e estereotipada nos relatos históricos. Durante o reinado de Maria Antonieta como rainha da França, ela enfrentou uma crescente hostilidade popular que contribuiu significativamente para sua reputação negativa e desempenhou um papel importante nos eventos que levaram à Revolução Francesa. Essa hostilidade foi alimentada por diversos fatores. Estilo de vida extravagante. Maria Antonieta era conhecida por seu gosto pela moda luxuosa, festas suntuosas e um estilo de vida opulento, o que a distanciava das dificuldades enfrentadas pelo povo francês, que sofria com a pobreza e a fome. Rumores e fofocas. A rainha foi alvo de inúmeros rumores e fofocas difamatórias que circulavam na corte e na sociedade francesa, retratando-a como frívola, egoísta e insensível às necessidades do povo. Influência política. Maria Antonieta também foi criticada por sua suposta interferência em assuntos políticos e por sua influência sobre o rei Luís XVI, o que gerou ressentimento entre a nobreza e o povo. Problemas econômicos. A França enfrentava sérios problemas econômicos e fiscais na época, e a extravagância da corte real, incluindo os gastos de Maria Antonieta, era vista como um fator que contribuía para a crise financeira do país. Origem estrangeira. Como arquiduquesa da Áustria, Maria Antonieta era vista por muitos como uma estrangeira que não entendia as tradições e os problemas do povo francês, o que a tornava um alvo de desconfiança e ressentimento. Esses fatores contribuíram para a hostilidade popular contra Maria Antonieta, que foi frequentemente retratada de forma negativa pela imprensa e pelos críticos da época. Essa crescente oposição e descontentamento em relação à rainha desempenharam um papel significativo no clima político tenso que culminou na Revolução Francesa e, eventualmente, na queda da monarquia.
O caso do colar foi um escândalo que envolveu Maria Antonieta e contribuiu para alimentar a hostilidade popular contra ela durante o período que antecedeu a Revolução Francesa. Este caso foi um dos muitos eventos que minaram a reputação da rainha e a colocaram em uma luz ainda mais negativa aos olhos do povo francês. O escândalo do colar ocorreu em 1785 e envolveu um colar de diamantes extremamente caro que foi encomendado pela rainha, mas que acabou desempenhando um papel central em uma fraude elaborada. Um joalheiro chamado Charles Buemer havia criado um colar de diamantes de alto valor e tentou vendê-lo à rainha Maria Antonieta. No entanto, devido a um mal-entendido ou talvez a uma fraude planejada por uma mulher chamada Jane de Lamotte, a transação não foi concluída da maneira esperada. Jane de Lamotte, tentando se beneficiar do colar, convenceu o cardeal de Rohan, um nobre influente na corte, de que Maria Antonieta desejava adquirir o colar, embora a rainha não tivesse feito tal pedido. O cardeal, iludido por Jane de Lamotte, concordou em comprar o colar em nome da rainha, assumindo uma enorme dívida para fazê-lo. Quando a fraude foi descoberta, o escândalo do colar se tornou público e desencadeou uma onda de indignação contra Maria Antonieta. A rainha foi erroneamente associada ao caso, mesmo depois de ser provado que ela não tinha envolvimento direto na fraude. O caso do colar foi explorado pela imprensa e pelos críticos como um exemplo da suposta extravagância, irresponsabilidade e insensibilidade de Maria Antonieta em relação aos problemas financeiros do povo francês. Este escândalo contribuiu para minar ainda mais a reputação da rainha e intensificar a hostilidade popular contra ela, tornando-a um alvo ainda maior de críticas e ressentimento. Maria Antonieta foi amplamente criticada por sua suposta interferência nos assuntos políticos da corte francesa durante seu tempo como rainha. Embora não tivesse um papel oficial na política do país, ela foi acusada de exercer influência sobre o rei Luís XVI em questões de Estado. Alguns dos aspectos da atividade política de Maria Antonieta incluíam influência sobre o rei. A rainha era considerada próxima do rei Luís XVI e muitos acreditavam que ela o influenciava em suas decisões políticas. Isso levou a especulações e críticas sobre a suposta influência dela sobre o monarca. Participação em assuntos políticos. Maria Antonieta era conhecida por expressar suas opiniões sobre questões políticas e apoiar certos indivíduos e facções na corte. Sua proximidade com o cardeal de Rohan, que esteve envolvido no escândalo do colar, alimentou rumores sobre seu envolvimento em intrigas políticas. Oposição da nobreza. Muitos membros da nobreza e da corte viam a influência de Maria Antonieta como uma ameaça às tradições e à hierarquia estabelecida. Isso contribuiu para a hostilidade que ela enfrentou dentro das esferas políticas e sociais. Percepção pública. A atividade política percebida de Maria Antonieta contribuiu para sua reputação negativa perante o público em geral. Sua associação com decisões impopulares e seu suposto desdém pelas dificuldades do povo a tornaram um alvo de críticas e ressentimento. Embora seja discutível o quanto Maria Antonieta realmente influenciou as políticas do rei e da corte francesa, a percepção de sua atividade política contribuiu para a narrativa negativa que a cercava e desempenhou um papel significativo na hostilidade popular que culminou na Revolução Francesa e na queda da monarquia. A Revolução Francesa foi um dos eventos mais significativos da história, marcado por uma série de mudanças políticas, sociais e econômicas que transformaram radicalmente a França e tiveram repercussões em todo o mundo. A Revolução Francesa teve início em 1789 e durou aproximadamente uma década, até o golpe de Napoleão Bonaparte em 1799. Alguns dos principais fatores que contribuíram para a Revolução Francesa incluem: crise econômica. A França enfrentava sérios problemas econômicos devido a gastos excessivos da monarquia, altos impostos e uma estrutura fiscal injusta que sobrecarregava a classe trabalhadora e a burguesia. Desigualdade social. A sociedade francesa era profundamente dividida em termos de privilégios e direitos. A nobreza e o clero desfrutavam de privilégios significativos, enquanto a maioria da população, incluindo os camponeses e a classe trabalhadora, sofria com a pobreza e a opressão. Insatisfação popular. O descontentamento generalizado com o regime monárquico, a corrupção na corte, a fome e as condições de vida precárias levaram muitos franceses a se revoltarem contra o status quo. Ideias iluministas. Os ideais iluministas de liberdade,
igualdade e fraternidade inspiraram muitos intelectuais e líderes a questionar as instituições tradicionais e a buscar reformas radicais na sociedade e no governo. Durante a Revolução Francesa, aconteceram eventos como a queda da Bastilha em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a execução de Luís XVI e Maria Antonieta, a ascensão do terror durante o governo do Comitê de Salvação Pública e a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. A expressão viúva capeto é uma referência à rainha Maria Antonieta após a execução de seu marido, o rei Luís XVI, durante a Revolução Francesa. O termo capeto remonta à dinastia dos Capetos, uma linhagem real que governou a França durante séculos. Após a execução de Luís XVI em janeiro de 1793, Maria Antonieta foi deixada viúva e despojada de seu título real. Ela permaneceu prisioneira até ser julgada e condenada à guilhotina em outubro do mesmo ano. Durante esse período, ela foi chamada de Viúva Capeto como uma referência à sua condição de viúva do último rei da dinastia Capeto. A expressão Viúva Capeto pode ter sido utilizada de forma pejorativa ou como uma maneira de se referir à antiga rainha, agora despojada de seu status real e enfrentando seu destino trágico durante a Revolução Francesa. Essa designação destaca a queda da monarquia e a transformação da antiga realeza em prisioneiros, e eventualmente, em vítimas da guilhotina durante os turbulentos anos da Revolução. Durante a Revolução Francesa, Maria Antonieta passou por um processo judicial e foi posteriormente executada. Aqui está um resumo dos eventos que levaram à sua execução. Prisão e julgamento. Após a execução de Luís XVI em janeiro de 1793, Maria Antonieta foi separada de seus filhos e presa na Conciergerie, uma prisão em Paris. Ela foi submetida a um julgamento perante o Tribunal Revolucionário em outubro de 1793. O processo foi altamente tendencioso, com acusações de traição e complô contra a República. Sentença e execução. Maria Antonieta foi considerada culpada das acusações e sentenciada à morte. Ela foi guilhotinada na Praça da Revolução, atual Praça da Concórdia, em 16 de outubro de 1793. Sua execução foi um evento público e fez parte do período conhecido como o Reinado do Terror, caracterizado pela perseguição política e execuções em massa. Legado e impacto. A execução de Maria Antonieta foi um dos eventos mais simbólicos da Revolução Francesa, marcando o fim da monarquia na França. Sua morte foi vista como um símbolo da queda da antiga ordem e do poder absoluto dos reis, e foi usada como propaganda pelos revolucionários para justificar suas ações. Após sua execução, a imagem de Maria Antonieta foi retratada de maneiras diversas, desde a vilã extravagante até a vítima da revolução e da injustiça. A execução de Maria Antonieta foi um dos eventos mais dramáticos e controversos da Revolução Francesa, destacando a violência e a radicalidade dos tempos turbulentos em que ela ocorreu.